a gente começa o programa de hoje com uma pergunta. Quem aí já sofreu com queda de cabelo? Quase todo mundo, né? Mas sabia que hoje existem tratamentos biológicos e regenerativos que podem combater esse problema? E mais do que isso, eles também regeneram o couro cabeludo. E para falar sobre isso com a gente recebe hoje aqui no estúdio a doutora Tatiana Tournier, que é cirurgiã plástica. Doutora, seja muito bem-vinda. Enorme prazer estar aqui para poder contribuir com essa informação que eu adoro. Que bom. E a gente já quer saber logo, o que são esses tratamentos biológicos? É diferente do que se tinha anteriormente, né? Agora a gente está focando mais, a medicina de modo geral tá na fase da medicina regenerativa, né, para tudo, não só para queda capilar, mas a medicina regenerativa ela foca mais em processos biológicos ali, dos celulares. Então ela pode ser um pouco mais personalizada. Ela vai agir ali no crescimento, no folículo mesmo. Então, antigamente se focava mais em tentar parar a queda, né, os sintomas ali. Hoje a gente tenta descobrir a causa do porquê que está tendo a queda e combater ali no início, para poder fazer crescer mais fios. Podem ser diferentes motivos, a queda, né? Diversos, nossa, tem vários tipos de alopecia, né? Então, a mais comum, que é o que todo mundo conhece, que você com certeza conhece alguém perto de você que está sofrendo com ela, que é a alopecia androgenética. Tá. Ela, embora andro é de homem, né, a androgenética ela tem um padrão masculino e um padrão feminino. Então, tanto as mulheres quanto os homens sofrem com ela. E ela se caracteriza pela miniaturização dos fios. Então, os fios vão ficando cada vez menor, pequenininho, até uma hora que ele vira um vélus, que é um pelinho, e ele não nasce mais. Antes dele crescer, ele cai? Na verdade, ele não consegue nem mais se desenvolver. Existe um ciclo capilar, né? Então, todas as pessoas estão passando o tempo inteiro nesse ciclo. Uma média de 15% dos cabelos estão na fase telógena, que é a fase da queda. E o resto, os 85% nas outras fases, que estão na fase de crescimento. E aí, o que acontece é que essa fase vai ficando cada vez mais curta da anágena, né, que é aquela que cresce, ela não consegue ter um crescimento efetivo, o cabelo acaba caindo antes de virar realmente um cabelo, ele não fica aquele 1 ano e meio para homens, 2 anos e alguma coisa para as mulheres, e ele acaba indo estreitando essas fases anágena, né, que é do crescimento, e aí começa a miniaturizar os fios. Então é muito típico, né, quando você vai fazer um exame do couro cabeludo, ali você vê vários fiozinhos, um grande, um pequenininho, então isso é típico da androgenética, que é uma miniaturização. Mas isso acontece em qualquer idade ou com as pessoas mais Não, idosas? claro que com a idade ela tende a ir aumentando. A androgenética começa nos homens ali na época que a testosterona está mais alta, então tem um pico ali perto dos 30, 35 anos, até os 35 anos. Depois ela tende a estabilizar, mas ela vai até o fim da vida. E as mulheres, ela acaba aparecendo mais na fase ali de instabilidade hormonal, que é ali na menopausa, tudo é quando as mulheres sentem mais a queda capilar. Mas ela vai piorando ao longo do tempo porque ela é progressiva, né? Então acaba sentindo mais no passar dos anos. Sim, agora a queda capilar, ela pode ser causada por estresse, por má alimentação? Isso, também, então a gente tem essa androgenética, que ela tem um padrão hereditário, genético hereditário muito forte. Então, claro, minha mãe, o meu avô tinha cabelo. Então, se a família toda ali é careca, você já sabe que você está com problema. Mas existe um contribuinte ali da parte ambiental muito importante. Então, hoje em dia, isso está cada vez mais evidente. Claro que são diversos fatores, mas entre eles o estresse oxidativo de modo geral, a falta de energia, porque o cabelo exige muita energia do nosso organismo. Então, a falta de cabelo significa que seu corpo está ocupado ali, está tendo que gastar energia com algum outro processo. Então, por exemplo, perda ponderal, né, um emagrecimento muito intenso, um regime muito restrito ali, porque você também diminui a parte nutricional. Exercícios físicos intensos, que está cada vez mais comum, uma maratona, vai fazer com que seu cabelo sofra ali, porque seu corpo está distribuindo a energia ali. Falta de vitamina, ele acaba caindo. Falta de vitaminas, dormir pouco, doenças. Então isso também leva, que a gente chama de eflúvio telógeno, que é quando você tem uma queda mais intensa e esse eflúvio telógeno pode acabar sendo crônico. Então você sai de um, entra outro, você sai de um, entra outro. Então são vários fatores. Esses não são alopécias propriamente dito, né, quando você tem essa parte mais ambiental, mas ela vai influenciar sim
no resultado final ali da careca. Eu digo por mim mesma, eu nunca tive tanta queda de cabelo. Só durante o banho, né? No banho é normal, né? Você tá lavando e cai um pouco de cabelo. Até 150 fios por dia 150? É normal. É uma média, vai, numa pessoa normal. Cabelo mais comprido, o bolinho é maior, cabelo mais curto, o bolinho é menor. Que é mais, né? Eu percebo que hoje em dia, cada vez que eu pentei o cabelo, cai um monte de fio. Você vai perceber. Será que é por causa da idade? Com certeza. Tá. Como eu te falei, eu imagino que você deve estar chegando ali perto da fase mais crítica nossa. Então, isso deve, claro, contribuir. Além disso, existem sazonalidades. Então, por exemplo, tem fases do ano que vai cair um pouco mais, que é esse eflúvio telógeno que eu falei. Ele é normal, é um ciclo de troca. Em alguns momentos vai sentir uma queda maior. Às vezes ele é induzido por algum estresse, uma doença, a própria gravidez, a fisiologia ali da gravidez, a amamentação. Então tem alguma coisa que vai fazer esse estopim, tem vezes que é só realmente o ambiente, a troca de temperatura, a sazonalidade mesmo. Então eu percebo no meu consultório, e é engraçado que assim, costuma ser pós-verão? Sim, mas não. Porque eu vejo que tem fases do ano que eu começo a receber muita ligação de paciente, doutora, posso retornar para antecipar nosso tratamento, porque eu tô vendo que tá caindo muito. Recebi a primeira, recebi a segunda, recebi a terceira, eu vejo, falei, vamos lá, é uma fase, vai todo mundo passar por isso. Ou percebe mais naquela fase. Sim. Mas então, voltando a você, claro que a gente tem que fazer um apanhado geral, pode estar faltando a parte nutricional ali, vitaminas, tem vários agentes que são os tijolinhos ali para produzir cabelo, então isso tem que ser avaliado, mas é comum nessa fase cair um pouquinho mais, mas tem o que fazer, que essa é a boa notícia, tem muita coisa para ser feita, afinal de contas é um dos mercados mais estudados, então hoje a gente sabe bastante coisa, não é só finasterida e minoxidil, e nem para todo mundo está indicado minoxidil e finasterida, que virou um tratamento comum ali. Meu amigo toma, eu vou tomar, mas as doses mudam, a avaliação que tem que ser feita muda de um paciente para o outro. Tem testes genéticos hoje que falam, olha, no seu caso, funciona melhor a finasterida ou a dutasterida, que é um parente da finasterida. No seu caso, o minoxidil não vai agir, não adianta perder ele. Tem um efeito colateral ali preocupante, né, que tem que ser acompanhado de perto, que é alteração cardíaca ali do batimento cardíaco, faz hipotensão. Então, não é tudo que serve para todo mundo e é importante avaliar. Especialista, né? Agora, doutora, nessa época do ano tem muitos casos de dengue. E muito se ouve falar que a dengue também colabora, né, com a queda dos fios. De novo. É verdade isso? E quanto tempo o couro cabeludo volta a se recuperar após então, vamos lá, de novo, é uma doença, assim como o Covid, a dengue também é uma doença que afeta bastante o ciclo capilar, principalmente por exigir do organismo um desvio de energia para algo mais importante, claro, que é a vida da pessoa. Então, em geral, começa a queda por volta de 3, 4 meses após o episódio da dengue, né, após a doença, após qualquer episódio ali. Então, quando começou a cair cabelo, olha para trás e fala o que aconteceu nos últimos... Teve um estresse, então você vai achar alguma coisa, geralmente. E aí ela tende a ser autolimitada. Então, uma vez reestabelecida a saúde, está indo tudo bem, o cabelo volta a crescer. Quando cai muito, ele volta até que a gente fala que é um capacete, né? Porque ele começa a nascer vários fiozinhos juntos, então fica armado tudo por algum tempo. Mas, embora seja trabalhoso ali no momento, é claro que é algo bom. Mas nem sempre ele volta. Assim, claro que a maioria, na teoria, voltam todos. Na prática, eu vejo que o cabelo fica ali meio estacionado, assim. Ele tá lá, graças a Deus, ele continua lá, mas às vezes ele precisa de um empurrãozinho para conseguir sair. Um tratamento. Então, geralmente não é um tratamento longo, você faz um estímulo, ele tende a responder bem, mas deve ser avaliado nessas situações. Se em 4, 6 meses da queda não voltou, vale a pena passar com um especialista. E aí seria com medicamentos ou massagem pode estimular, ajuda? Tudo ajuda. Assim, no tratamento capilar, todos os trabalhos científicos têm mostrado que o politratamento é melhor do que o monotratamento. Então, quanto mais você fizer, normalmente um contribui, um ajuda aqui, outro ajuda lá e todos vão trazendo. Então, massagem é ótima. A luz de LED é ótima. Escova, pentear com escova diz que ajuda também, sim, né? para você fazer como se fosse uma massagem ali no couro cabeludo também ajuda. Mas tudo isso não é shampoos anti-quedas, claro, ajudam, mas não são efetivos para falar, nossa, resolver o problema. É tudo um pouco, mas claro que tem medicações, tratamentos clínicos ali simples até de consultório, que
que a gente consegue um bom resultado. Vitaminas também ajudam, né? Com certeza. Então, como eu falei, precisa ter o tijolinho ali para fazer crescer o cabelo. Então, é importante isso também. Agora, doutora, para os homens que estão nos assistindo, né? Que não é só mulher que tem queda de cabelo, não, o homem também tem. 80% aos 80 anos vai estar com alopecia, né? Bastante. Então, aí tem muitos homens que até os 30 anos ainda não perderam muitos cabelos. Diz a lenda, ou talvez seja verdade, a senhora que vai me dizer, que se não caiu até os 30, depois não cai mais. É um ótimo sinal. Então, assim, tanto que a gente avalia muito o histórico familiar, né? Então, assim, se seu pai é bem calvo, a gente já ficou, seu pai, sua mãe, seus avós, sim. Principalmente família materna, não só, mas a família materna tem um peso importante, mas não é tudo. E aí, quando você chega aos 30, 40 anos, ainda com bastante cabelo, a gente sabe que você tende a perder ainda, mas você não vai chegar a ficar aquele calvo sem nada em cima, só com a região lateral. Então, isso é um bom sinal. Mas também eu já vi casos de ali nos 30 e pouco começar a evoluir com uma alopecia mais intensa e vir a perder bastante cabelo. Então, na medicina não existe nem nunca nem sempre, existe um padrão mais comum, mas ele não é obrigatório para todo mundo. Agora, nos homens é claro, né? A gente vê logo, né? Vão abrindo uns caminhos, né? A gente vê quando começa a realmente cair, que tá ficando mais careca. Na mulher é um pouco mais difícil, né? Porque o cabelo cobre e vai ficando um pouquinho mais ralo. E aí a senhora falou, 150 fios por dia podem cair? Em média. Em média. Então começa a ficar preocupante se cair mais do que 150. Eu acho que começa a ser, é isso que você falou, assim, de ver que tá caindo mais que o padrão. Você tem o seu padrão, né, de vida, de tamanho de cabelo. Você viu que começou a cair mais. Entrou aquele banheiro X que você entra, bate a luz direto, você vê que tá vendo um pouco mais o fundo do que você via antes. Você vê que o cabelo, na hora que você faz o rabo de cavalo, o seu toquinho de cavalo, aqui, o que você faz no elástico, tá mais fino. Então, tem vários sinais que a mulher consegue perceber a perda. Mas, em geral, né, só para ficar um pouco mais objetivo, os homens, né, a gente tem esses padrões, a gente considera até 7 fases, né? Então, ele geralmente começa entradinha, coroa, alguns mais entraram que coroa, outros têm uma rarefação difusa, mas o homem, como você disse, é mais evidente. Nas mulheres, o que a gente costuma fazer é dividir o cabelo no meio e ver. Quando esses cabelos aqui, um do lado do outro, estão bem próximos, aqui a linha tá fina, a gente fica relativamente tranquilo. Quando você vê que começa a ter um clarão aqui entre um outro, ali é o padrão que a gente fala, são 3 classificações para mulheres, né? Então a gente fala 1, 2, 3. A 1 é quando tem um clarãozinho pequeno, 2 mais... E o 3 você tá vendo um clarão bem grande, que chega a ter 2 centímetros. Então, que não é o fio branco. Não é. O fio branco atrapalha bastante ali na avaliação, mas você acabou de pintar o cabelo e tá vendo aquele clarão aí, preocupa. Pra ficar preocupada, então já procurar um especialista, né? Pra resolver logo, porque é possível resolver, né, doutora? Quanto antes procurar, melhor é. Então, como falamos da parte dos jovens, né, tá cada vez mais comum. Então, eu tenho pacientes de 15, 16 anos, e isso me preocupa mais. Então, até assim, esses pacientes mais jovens, muitas vezes vêm para implante, o implante deve ser retardado o máximo possível, porque você tem que ter uma previsibilidade do que vai acontecer com ele para programar o implante. Sim, né? Uma coisa que me preocupa muito é que implante é limitado. O cabelo que a gente tira não volta mais. Então, você transfere ele, é um transplante, o nome correto até é transplante por isso. Você tira de trás e coloca onde você precisa. Só que se a calvície vai ficar muito extensa, né? Vai ficar sobrar só aquele pedacinho aqui, você provavelmente não vai ter cabelo para doar para essa área inteira. Então você precisa programar muito bem o transplante de jovens. Pra depois não faltar, me preocupa bastante. E aí normalmente, quando você pega um transplante um pouco mais para frente, aí, o ideal é você tratar clinicamente primeiro. Então todos os pacientes deveriam ir para tratamento clínico primeiro. E considerar implante ali em algum momento, mas em média 3 implantes para a vida você vai ter. Então você tem que planejar bem eles. É bastante, mas assim, com um implante você não consegue cobrir uma área de calvície intensa. Você, assim, para você ter uma ideia, uma área de um cabelo normal é mais de 150 unidades por centímetro quadrado. Unidade às vezes tem 1, 2, 3, 4 fios. Quando você implanta um cabelo muito bem implantado, gira em torno de 60, 80 e vai ficar rarefeito, ou seja, metade do que você tinha antes. Então ele não vai ficar tão cheio quanto era o cabelo antes. E você não consegue você não consegue encher tudo se você precisar. Por isso que você precisa programar bem esses 3 implantes para a vida, para poder chegar lá na frente com o resultado natural. Senão vai ficar artificial, vai sobrar só o cabelo implantado e o cabelo natural vai cair. Por isso que o implante, eu vejo muitos pacientes falarem, ai doutora, eu cansei de tratar
cansei de passar minoxidil, tomar finasterida, agora eu quero ir para o implante. Tem que implantar e continuar com o tratamento para você manter seu cabelo natural. Não vai perder o Porque senão você fica só com o implantado, perde natural. Agora, doutora, hoje em dia muita gente, né, está exposta à luz de LED. Ela pode causar malefícios ou benefícios? Pode ser uma aliada, né, Existe as luzes vermelhas, existem algumas luzes mais específicas que a gente já sabe que interferem no ciclo, no metabolismo ali do cabelo e ajuda bastante. A luz de raios UV, né, que ainda traz, elas fazem mais malefícios do que benefícios. Então, hoje se estuda muito as luzes, ela é bem variável ali, todo o espectro de ação, o tamanho da onda, então tudo isso vai variar bem, é meio difícil, não dá para generalizar. Existem as boas, existem as ruins e ela precisa ser avaliada devagarzinho uma a uma. Mas existem tratamentos com luzes, sim. Entendi. Agora, doutora, a senhora falou da finasterida. O minoxidil, ele também traz efeitos colaterais? Ele pode passar direto no couro cabeludo? Ambos trazem. Por isso que nos preocupa, né, na comunidade médica, se preocupa muito com esses tratamentos que as pessoas fazem ali sem nenhum acompanhamento médico. O minoxidil, ele era um antipertensivo, ou seja, era um remédio que era usado para pressão. E eles perceberam que 80% das pessoas, como tudo, né, algo sem querer que aconteceu, eles viram que 80% das pessoas que usavam o minoxidil para pressão ficavam cabeludos, peludos também, mas ficavam cabeludos, que era o que importava mais. E aí ele foi então relocado. Como antipertensivo, hoje ele é muito pouco usado, ele é um remédio mais de resgate, porque ele tem uma ação que para algumas pessoas ele tem uma ação muito grande, ele faz o efeito antipertensivo muito forte e para outros ele não faz nada. Então na indústria farmacêutica isso não é muito bom. E aí lá no minoxidil, quando a gente usa no cabelo, é a mesma coisa. Então agora, recentemente a gente começou a usar mais minoxidil via oral, então está na fase da moda. E o minoxidil via oral, teoricamente, em doses menores do que o que usava antigamente ali para pressão. Mas as pessoas têm subido por conta. E aí você pode trazer, tem vários riscos. O mais comum é a hipotensão, porque era para isso que ele era usado, mas ele pode levar a pericardite, ele pode levar a arritmia, então tem vários efeitos colaterais ali preocupantes do minoxidil, tanto o tópico quanto o oral. Então não dá para tomar, algumas pessoas são hiperresponsivas e tem que tomar mais cuidado. Sim. A finasterida, ela é um anti-hormônio. Ela vai agir para evitar a transformação da testosterona no hormônio que é de hidrotestosterona, que é o que acaba agindo no folículo capilar. Então, ela também tem efeitos colaterais. Por exemplo, a medicina reprodutiva, né, tem relatado que aumentou muito a dificuldade de engravidar, porque os espermatozoides estão numa qualidade pior pelo uso da finasterida, principalmente por jovens ali em idade reprodutiva, né? Então, é um anti-hormônio, então como todo hormônio tem que ser avaliado de perto, tem que ser acompanhado com exames. Sim, todo cuidado então, por esse motivo, ambos, cada um com seu efeito colateral, devem ser acompanhados de perto. Ou seja, ninguém pode tomar medicação sem acompanhamento médico, né, doutora? Por mais boba que ela pareça, por mais que todo mundo use, realmente a dose certa para você pode ser uma dose mais alta, não tem como fazer isso sem acompanhamento, tem risco, então... Agora, a gente já ouviu falar de pessoas que colocam a pílula anticoncepcional no shampoo que faz o cabelo crescer. Existe isso? Não, existem tantos, que agora saiu... Assim, tem umas que eu acho até que deve ter algum fundo de verdade do suco da cebola. Então, na verdade, existe alguns efeitos hormonais ali, que não é à toa que quando está tomando anticoncepcional muda bastante o cabelo, algumas para bem, para mal, dependendo do anticoncepcional, então não é qualquer anticoncepcional. Mas existe algum fundo ali que eu acho que é real, mas não deve ser feito também, porque vai ter outros efeitos colaterais. O tópico, né, qualquer tratamento tópico, a nossa pele, tanto couro cabeludo, foi feito para ser impermeável. Então, ele absorve muito pouco. Então, por esse motivo, muitas vezes a gente acha que o risco é muito baixo e acaba fazendo tudo isso. Mas um pouquinho de absorção tem. Então, eu acho que é melhor... Não sai fazendo receita de casa. Tem uma ou outra que são mais bobinhas, que eu acho que falar mal não faz, mas anticoncepcional eu acho que precisa de um acompanhamento mais profissional ali do lado. Agora, pra gente finalizar, doutora, se a gente tivesse que falar uma vitamina para auxiliar o cabelo, né? O couro cabeludo, uma vitamina ou duas, tá bom? Não, é que é difícil você quantificar cada uma. Eu gosto muito do zinco, eu gosto muito das vitaminas C, A, E, todas elas ajudam.
Então, na verdade, tem para algumas pessoas, a gente tem um teste genético hoje que ajuda, tem me ajudado bastante, que ele avalia para aquela pessoa, naquele teste genético, qual das vitaminas ou qual mineral que vai ajudar melhor ali. Então, vale a pena você fazer um exame ali para ver o que está deficitário no seu, para poder saber o que suplementar. Então, é difícil generalizar. A biotina também é uma boa vitamina, mas a maioria das pessoas conseguem ela da alimentação, então não tem necessidade de repor. Então, é difícil falar, toma essa que vai dar certo para todo mundo. Eu acho que vitaminas, de modo geral, sendo suplementadas, são bem-vindas, mas também a dose muito alta pode trazer malefícios. Tudo em excesso faz mal. É difícil a gente generalizar. Mas a boa notícia é que tem novos estudos saindo por aí. Tem muita coisa saindo por aí. A medicina regenerativa está vindo com tudo. E os estudos estão avançando muito rápido, então tem muita coisa boa por aí. A senhora mesma, tem até novidades, mas que ainda não pode divulgar, né, doutora? Não, eu estou andando em vários congressos aí, divulgando e contribuindo para que entendam, porque eu descobri algo meio sem querer e eu estou tentando levar para os congressos para discutir o assunto, para tentar entender por qual caminho biomolecular que teve aquela resposta para que a gente consiga ampliar isso para mais pacientes. Tá ótimo, doutora. Muito obrigada pela entrevista. Enorme eu adorei. Prazer. Foi ótimo. Carol, qualquer dúvida que tiver, o meu Instagram pode fazer a pergunta por lá, tenho o maior prazer em responder. Passa seu Instagram então, por favor. É DRE Tatiana Tournier, meu sobrenome é mais difícil, é francês, então é Tournieux. Meu CRM 109379 e eu tenho RQE também, isso é uma coisa importante, porque nem todo tricologista é um médico especialista, então é importante você avaliar se o seu médico é cirurgião plástico ou dermatologista, que são os médicos mais gabaritados, mais treinados, que vão em congresso, que acompanham a evolução da medicina para cuidar de você. Tá ótimo, doutora. Obrigada, viu? Seja sempre bem-vinda.